E aí você, papai e mamãe, tem dúvidas aí de como educar as crianças aí sem colocar elas de castigo, né? Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Meu nome é Cláudia Moura, eu sou psicopedagoga, trabalho diretamente no desenvolvimento infantil e realizo orientação de pais aí nesses aspectos que ajudam no desenvolvimento aí da criança, né? Então, essa questão de colocar a criança de castigo, de educar, de impor limites, é uma das questões que tem mais gerado dúvidas, né, e inseguranças aí para os pais no dia a dia. Então a gente vê sempre aí não pode castigar, não pode gritar, não pode bater, né? E o que então que eu devo fazer? É o que a gente vai estar vendo aqui hoje, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente precisa saber é que o cérebro da criança, ele ainda não está completamente maduro quando a criança nasce. Então, quando a criança nasce, ela tem aí 25% da capacidade cerebral dela formada. O que isso significa? Significa que a criança está em uma fase de aprendizagem. O cérebro ele precisa ser estimulado, cuidado aí para que essa criança possa se desenvolver adequadamente. Então, quando a gente vê uma criança aí de 2 anos, 3 anos aí, que faz birra, né, que chora, que se joga no chão, então muitos pais já questionaram falando, a criança ela está manipulando, ela está fazendo birra porque ela quer determinada coisa, né? Ela está pirraçando. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que a criança aí, nessa idade, pelo menos até os 7 anos, né, que é quando ela começa a desenvolver o pensamento abstrato, ela não tem uma capacidade fisiológica mesmo, uma capacidade cerebral aí de fazer birra, de pirraçar, de afrontar os pais. Então, o motivo da birra não é afronta, não é desafio, desafiar os pais. Apesar que para os pais, né, para nós pais, é um desafio como que a gente vai lidar com isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa ter essa clareza de que não é intencionalmente a criança não estar pirraçando, não estar afrontando os pais, tá? O segundo ponto é a questão do autoconhecimento. Então, é importante os pais, cada pai, olhar para si mesmo, né? Olhar quais são os comportamentos, o que a gente está passando para aquela criança. Então, a criança, ela aprende muito mais pelo que ela vê, pelo que ela convive, pelo ambiente que ela está, do que pelo que a gente fala, tá? Então, aí, voltando um pouquinho na questão do cérebro, quando a criança ela faz uma birra, ela está o quê? Ela teve um sentimento, né? Vamos supor que ela foi contrariada. E o que acontece? A criança, ela é contrariada a todo o tempo. Então, o que a gente vai falar para a criança? É sempre não, não, não sobe aí, não corre aqui, não mexe aqui, não come isso, não coloca isso na boca, não bate no coleguinha. Então, tudo que ela vai fazendo, ela está fazendo experimentos e ela é constantemente contrariada, né, naquilo que ela quer fazer. E ela vai ter o quê? Como reação, os sentimentos. Então, tem o quê? O sentimento de raiva, o sentimento de tristeza, o sentimento de contrariedade ali mesmo, né? Só que a criança, ela ainda não sabe o que é isso que ela está sentindo. Nós adultos sabemos, né? Quando a gente está com raiva, o que deixou a gente com raiva, por que a gente ficou com raiva em determinada situação, né? Ou não. Se você não sabe, você tem que prestar atenção nisso. Mas a criança, ela ainda não sabe. Então, o que a gente precisa fazer? É o quê? Ajudar a criança a se conhecer. Então, explicar para ela que ela está sentindo ali raiva, né? E como que ela pode fazer para se acalmar? A gente vai primeiro acolher o que ela está sentindo, tá? Não ignorar a criança e logo após a gente vai falar o que ela pode fazer para tentar se acalmar,
tá? Então, assim, quando a criança está chorando muito, então o choro ali é um desabafo da criança. Ela precisa pôr para fora aquilo que ela está sentindo. E o que que a gente, a maioria das vezes, faz? É tentar fazer a criança parar de chorar, né? Então, não precisa chorar, não precisa, está chorando só por causa disso? Não precisa. E tenta fazer a criança parar de chorar. Então, a gente precisa de fazer o quê? É acolher a criança, né? Dar colo, dar um abraço, pegar a criança, deixar ela chorar, ela pôr para fora aquele sentimento e explicar para ela, né? Que tipo de sentimento é aquele dali, para que ela possa ir entendendo e aprendendo a se regular. Só que essa autorregulação, elas vão aprender também com os nossos comportamentos, né? Então, se você é um adulto que você, quando tá com raiva, você grita com as pessoas, você quebra as coisas, né? Você fica irado, então a criança ela vai aprender esse tipo de comportamento, porque ela aprende muito mais com o que ela vê e vivencia do que com o que é falado para ela, né? Então a gente vai falar, dar o suporte ali da fala, mas a gente precisa colocar aí os comportamentos para ela observar. Então, ela vai querer imitar. Uma das habilidades da criança de aprendizagem é a imitação. Então, por ela admirar muito, amar muito os pais, ela sempre vai se espelhar nos pais e nas pessoas que convivem com ela ali mais tempo. Então, esse comportamento nosso, ele está educando a criança, né? Então, por isso a questão do autoconhecimento. Pare e pense aí agora, uns minutinhos. Quando você está com raiva, o que que você faz? Você grita, você magoa as pessoas, você grita com seu filho, ou você tenta se regular, fica mais quieto, espera para falar depois, né? Resolve na base da conversa. E isso vale para todos os outros sentimentos, quando está triste, né? Quando está muito feliz. Então, a criança, ela tende o quê? A pegar essa imitação aí dos adultos, tá bom? Então, uma parte da gente se conhecer é uma boa parte aí do como a gente vai passar a educar a criança, como a gente vai ensinar sobre os comportamentos, como a gente vai ensinar a criança a se autorregular, tá bom? Então, outra questão aí é a questão Então, quando a gente grita com a criança, perde a paciência, né? A gente está sendo tão imaturo quanto a criança. Você lembra que eu falei que o cérebro da criança ainda não está desenvolvido, mas o cérebro do adulto já está desenvolvido. Então, os pais, eles têm que ter a ciência de que quem é o adulto da relação? Quem é o cérebro ali desenvolvido para conduzir aquela criança, né? Então, a gente precisa de ter o quê? Essa ciência, essa consciência aí para desenvolver aí com as crianças, tá bom? Lembrando que a questão da hierarquia dentro de casa a gente tem que colocar, né? Mas a gente não vai disputar essa hierarquia com gritos. Então, o que a gente precisa fazer é acolher, é entender o que que a criança está sentindo, é o poder do ouvir, tá? Então, o ouvir é muito importante. Às vezes a criança, ela quer simplesmente contar alguma coisa, ela não quer, como nós adultos, uma solução. Então, nós seres humanos temos uma dificuldade imensa em ouvir, em saber ouvir as pessoas. Então, é em saber ouvir o cônjuge, em saber ouvir o pai, a mãe, os irmãos, os amigos e principalmente os filhos, as crianças. A gente tem que prestar atenção no que a criança está nos dizendo e ajudá-la a se expressar também. Então, às vezes a criança chega e fala assim: fulaninho me bateu lá na escola. A intenção da criança é simplesmente comentar um fato, é simplesmente expressar aquilo que aconteceu e não que a gente vá dar soluções para aquilo naquele momento. Ah, você tem que revidar, você tem que falar com a professora, você tem que fazer não sei o quê. Mas simplesmente é o quê? Entender, ouvir, prestar atenção no que aquela criança está falando, dar o seu tempo, os seus ouvidos para ela. Nos dias que a gente vive, a gente está sempre muito ocupado, está sempre trabalhando, está com o celular na mão, está sempre lendo alguma coisa,
é sempre muito corrido e às vezes essas pequenas coisas vão passando desapercebidas aí na educação das crianças, no que a gente convive com os nossos filhos. Mas a gente só consegue também mudar uma atitude quando a gente tem consciência que a gente fez aquilo, né? Quando você para de fazer coisas inconscientes, quando a gente tem consciência e aí a gente consegue mudar, né? Consegue ter novos comportamentos. E o poder da escuta, ele é milagroso. A criança, ela gosta de ser ouvida. Ela precisa sentir que é importante, tá? A gente precisa de ter esse acolhimento com a criança. O mesmo acolhimento que eu falei que a gente precisa ter quando a criança chora, é esse acolhimento da gente aprender a ouvir, né? Aprender a dar importância para aquilo da criança. Então, por exemplo, quando a criança cai e machuca, ali para ela machucou, doeu, ela assustou. E geralmente o que a gente fala? Ah, só pulou, não é nada não precisa chorar, né? Não precisa. Porque você tá chorando só por causa disso? Ah, meu coleguinha quebrou meu lápis. Nossa, mas você vai chorar só por isso? Pra gente é uma coisa banal, mas pra criança é uma coisa muito importante. Então a gente precisa aprender a dar importância ali no mundo da criança. Para elas é uma coisa muito importante. Então, quando a gente vai falando, nossa, mas só isso, você vai chorar só por isso, a gente está diminuindo ali o mundinho da criança, a gente está diminuindo as coisas que são importantes para ela. Então, ela passa a se sentir o quê? Que as coisas delas não são importantes, que os sentimentos dela não é importante. E a gente precisa trabalhar isso, porque é algo cultural, a gente aprendeu assim, né? E quantas vezes na educação dos nossos filhos, a gente olha lá atrás, né? Comportamentos que os nossos pais tiveram com a gente e a gente falava assim, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou falar isso pro meu filho. Eu nunca vou ter tal atitude assim com o meu filho, né? Aí tem duas vertentes. A gente acaba, a maioria das vezes, o quê? Acaba fazendo a mesma coisa. Quantas vezes aí você já se pegou aí repetindo igualzinho a sua mãe fazia? Falando coisas igualzinho a sua mãe falava, né? E a outra vertente é o quê? Pais totalmente permissivos. Então, que deixa a criança fazer o que quer, que deixa a criança, sabe, o tempo todo, fazer tudo que quer, não põe limites, e isso aí também acaba estragando a criança, né? Então, dizer não é necessário. Dizer não vai educar a criança, né? Faz parte do amor. Então, quem ama também tem que saber dizer não, dar limites para cuidar aí dessa criança. É o nosso papel, né? Nós estamos construindo seres humanos, construindo o caráter de outra pessoa, construindo o emocional de outra pessoa. Então é uma responsabilidade muito grande. A gente tem uma responsabilidade muito grande de quem nossos filhos vão ser, né? Pela forma que a gente cuida deles. E a gente precisa o quê? Dar muito amor, muito carinho, mas também ser firmes. A gente precisa dizer não sempre que for necessário, tá? A gente sempre vai dizer não, esse poder do não é importante, porque a gente precisa dizer não, mas ele tem que ter um motivo, né? Então, assim, a criança quer jogar bola. Não, não vai. Mas por quê? Por que não? Porque eu não quero. Porque hoje eu estou de mau humor e não quero deixar você sair. Então, isso daí é algo que fere, né, os direitos ali da criança. Então, a gente não pode condicionar o que a criança pode ou não pode fazer de acordo com o nosso humor. Por exemplo, ela pode fazer isso o dia que eu estou de bom humor, o dia que eu não estou, não pode, né? E a questão de dizer sempre por que não é algo muito que não supre ali a necessidade da criança. Então, a criança, ela é muito curiosa e faz parte do amadurecimento dela, saber o porquê das coisas. E quando a gente poda, a gente vai podando também a criatividade e a curiosidade dessa criança. Então, quanto mais a criança pergunta porquê, quanto mais ela quer entender as coisas, melhor. Melhor, porque mais a gente vai estar desenvolvendo esse senso crítico dela. Então, quando a criança ela questiona demais, acaba fazendo o quê? Irritando os adultos, né? Mas muitas vezes irrita porque a gente não tem uma resposta concreta para passar aquilo dali para a criança. Então, a gente precisa dizer o não sim, mas tem que ter um motivo concreto para aquilo. Então, a gente precisa explicar esse motivo para a criança, para que ela possa ir entendendo,
tá? Então, a questão do grito, quando a gente grita com a criança, na verdade, o que acontece com o grito? Quem grita, nós, quando gritamos, a gente está em um descontrole emocional. A gente não está sabendo lidar com as emoções. Então, o problema está com a nossa autorregulação. A gente ficou frustrado, ficou com raiva e a gente não consegue regular, canalizar aquela raiva, a gente acaba explodindo e gritando com a criança. Só que o grito, ele tem uma função muito negativa aí no cérebro da criança, que eu vou fazer um outro vídeo aí para vocês explicando certinho qual que é o que acontece com o cérebro da criança e quando a gente grita com ela, tá? Isso aí vai ficar para a próxima. E aí vem o quê? Vem a questão dos castigos, né? Então, como eu falei lá no início desse vídeo, a criança, ela não tem o cérebro ainda todo formado. Então, até os 7 anos de idade, ela não tem essa questão do pensamento abstrato. Então, quando a gente vai colocar a criança de castigo, vai colocar a criança no cantinho do pensamento, ela não tem a noção ali por que ela está de castigo. Se você perguntar para ela por que ela está de castigo, vai acontecer duas coisas. Ou ela vai te repetir o que você falou para ela, por que ela está de castigo, ou ela vai falar que não sabe. Porque realmente para eles não fazem sentido, né? Qual o sentido de estar ali? Qual o sentido de estar de castigo? Né? Então eles não conseguem compreender ele estar de castigo com uma ação que ele fez, porque até então ele não sabia que aquilo não poderia fazer, né? Ou já sabia, né? A gente já falou, mas a gente não exemplificou, a gente não deu exemplos para eles que não podia fazer, do que podia fazer, né? Então, não basta a criança, a gente falar uma vez com a criança. A gente vai falar 2, 3, 4, 10, 1000 vezes para a criança ela aprender. Então, a aprendizagem, ela se dá por forte impacto emocional ou por repetição. O que é o forte impacto emocional? Por exemplo, você fala com a criança assim, você não pode apertar o cachorro. E ela vai lá, aperta o cachorro e o cachorro morde ela. Então, ela teve um forte impacto emocional. Ela assustou, né, machucou ela ficou, né, assim, muito nervosa. Então, teve um forte impacto emocional. Então, ela aprendeu o quê? Que ela não pode apertar o cachorro, porque toda vez que ela aperta o cachorro vai morder ela. Caso contrário, a gente vai ter que falar várias vezes. Então, é por repetição que o cérebro aprende, né? Então, aí, quando a gente vai, nós adultos mesmo, vamos fazer uma rotina para a criança também, o que acontece? Tem que ser repetidamente, vamos repetindo várias e várias vezes, até aquilo dali, o cérebro aprender que aquilo faz parte da rotina diária. Então, a gente não adianta perder a paciência, né? No caso, muito pelo contrário, a gente vai precisar exercitar essa paciência, respirar fundo, né? Manter o equilíbrio, né? O controle emocional para que a gente possa conduzir essa criança aí da melhor forma possível, tá bom? E aí a gente precisa de quê? Evitar o autoritarismo, evitar de colocar a lei do mais forte, né? Mesmo sendo que muitas vezes a gente vai ter que insistir, né, em algumas decisões, porque a gente precisa proteger as crianças, mas a gente precisa evitar esse por que não, porque sou eu que mando, porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. Então isso aí acaba diminuindo ali a criança, acaba deixando a criança inibindo, na verdade, a criança. Quando a gente fala dar limites, a gente quer dizer o quê? É de ensinar a criança que ela precisa respeitar as outras pessoas, que ela precisa respeitar os coleguinhas, que ela precisa entender que o mundo não gira em torno dela mesma, que existem outras pessoas, que da mesma maneira que ela tem direitos, outras pessoas, as outras crianças também têm direitos. Então, o fato de dar limites é o quê? É orientar a criança para o convívio social, né? O que pode, o que não pode, e auxiliar ela nessa construção. E não na questão de limitar a inteligência da criança, de podar a criatividade da criança, podar falando não sempre, porque não, e não explicando. Então, quando a gente vai podando a criança, a gente vai inibindo ela. Esses dias eu vi um depoimento de uma moça e ela falando que ela era muito tímida, muito mesmo tímida. E ela foi descobrir, ela não era tímida.
Então, assim, foi a criação que a mãe dela tinha feito para ela. Então, a mãe dela sempre mandava ela calar a boca, não deixava ela se expressar e isso gerou um trauma para ela e ela ficou uma pessoa, uma adulta super tímida, né? Então, assim, até que ela descobriu da onde que vinha aquela timidez, então, assim, ela sofreu muito com isso. Então, a gente precisa orientar as crianças, mas não evitando ao máximo de colocar traumas nessa criança. E a gente coloca traumas nos filhos sem a gente mesmo perceber, né? São traumas que são inconscientes. Todos nós temos traumas da nossa vivência, da nossa infância, que a gente não sabe, não se lembra conscientemente de onde veio, mas inconscientemente eles estão aí o tempo todo, né? Então a gente precisa fazer o quê? Esse autoconhecimento para a gente observar de onde veio as coisas e racionalizar mais o convívio com as crianças, porque a gente anda muito no automático, então responde no automático, não ouve no automático, põe de castigo no automático e a gente precisa parar, observar, olhar aquela criança. Tá bom? Então, espero que esse vídeo aí tenha sido útil para você, tá? Se você gostou, deixa seu like aqui, compartilha com outras pessoas que você acha que essas informações aí vão ajudar no dia a dia, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Siga-me também nas outras redes sociais, no Instagram, né? claudiamoura.psicopedagoga, que eu sempre estou colocando muito conteúdo aí para vocês, tá? Então, um beijo para vocês e até mais.